Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui um pastor famoso nas redes sociais que deu declarações aí detonando outros pastores, só que esses que ele detona são bolsonaristas que às vezes usam espaço que não devia, vão para o púlpito fazer propaganda política e depois vem numa hipocrisia danada que o pastor que eu vou trazer aqui esfrega na cara deles. Então é uma situação realmente interessante, ele traz reflexões importantes até mesmo da postura religiosa de alguns. Vamos aqui trazer tweets do pastor e também falar do Tarcísio, que fez um movimento aí completamente humilhante para não ser chutado pelo Bolsonaro. Vamos trazer detalhes, só que antes quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Já trouxe várias e várias vezes o pastor Alexandre Gonçalves, que também é policial rodoviário federal e tem uma visão muito interessante sobre diversos assuntos. Nós deixaremos aqui os links aí, né, do X, do que nós estamos usando aqui. Então é uma boa até, quem depois quiser segui-lo, é interessante. Dá para refletir sobre muitas coisas. Ele posta orações, se não me engano, ali quase que diárias ou até mesmo diárias, salvo um dia ou outro aí que não consegue. E assim, eu sou espírita, mas a gente olha para alguma pessoa, independente de religião, e pode, eu acho que é uma questão que todos deveríamos fazer, independente se essa pessoa é espírita, se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é umbandista, vamos analisar o conteúdo, a mensagem, o que a pessoa está postando. E não, porque se o fulano é da religião diferente da minha, eu não vou elogiar, não vou admirar. Puxa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, pastor Alexandre Gonçalves, já trouxe várias vezes, vou trazer aqui de novo. Vejam só esse tweet. Estou vendo pastores que apoiaram, ele coloca até em caixa alta, em letras maiúsculas, no púlpito, um candidato que defende abertamente a ditadura militar, preocupados com censura do judiciário. Sou pastor pentecostal e straight edge, portanto não bebo nem uso nenhum tipo de droga. Estaria eu desacisado, tipo assim, sem juízo, doido, que é o que ele coloca aqui, é o que vem acontecendo. Muita gente que defendeu o Bolsonaro, defende a ditadura militar, agora quer dar uma de preocupado com alguma situação que o judiciário, na visão deles, está impondo uma ditadura, censura e não sei mais o que. Então assim, então você tem que decidir, você vai ser contra todo tipo de perseguição ou daquilo que você acha que é censura ou não. A censura que incomoda alguns é que eles acham, né, que está sendo imposta hoje, aquela que no passado perseguiu, matou, como foi a ditadura militar no Brasil. Aí eles relativizam. Então tem que escolher. Não dá para ser, não, lá eu gostava, agora aqui é o que eu não estou gostando, como se aqui fosse igual que no passado. Não tem nem a mínima, né, proximidade, não dá para comparar as questões, as situações aí. Pega aqui um outro tweet dele. Eu não quero um Brasil evangélico. Sou ateu desse Deus da maioria dos evangélicos do Brasil. O Uruguai, país que visito todos os anos, tem 44% de pessoas não religiosas. O que isso produziu no país? O Uruguai é o país com o menor índice de corrupção da América Latina. Entenderam? Aí teve um lá que foi Pedro Pamplona. Não entendi o que o senhor quis dizer. O pastor respondeu exatamente o que está escrito. Mas posso deixar mais claro, o crescimento, que chamo de inchaço, estilo fermento na massa dos evangélicos no Brasil, não se reflete em nada de bom na sociedade. Ao contrário, aviltam, maculam e conspurcam o nome daquele que morreu por nós. Aí um outro lá perguntou, o Brasil seria melhor se tivéssemos um número menor de pessoas evangélicas? E o pastor respondeu, eu acredito que a maioria dos atuais evangélicos não nasceram de novo e são piores que os incrédulos. Acredito, inclusive, em um juízo severo contra os pastores que formam essas pessoas, fazendo com que acreditem que, se um rato está em uma lata de biscoito, ele seja biscoito. Aqui é o seguinte, vamos separar agora uma questão minha aqui. Eu acho que na situação do Uruguai, não é assim um país com índices, em alguns aspectos, bem melhores do que os nossos, por causa das pessoas não serem religiosas, né? Eu acho que a religião, quando bem compreendida, quando bem sentida e bem vivida, que é o que a crítica que ele faz é essa. De fato, transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade que fazem parte. Então,
A comparação que ele faz com o Uruguai é no sentido assim, não é que o Uruguai é assim porque o povo de lá é não religioso. Mas a questão aqui é que o Brasil, tendo um número alto de religiosos ou supostos religiosos, tinha, quase que por obrigação, por ter Jesus como referência, de ser um país melhor, formado por pessoas, né, que compõem a sociedade, religiosas, que têm Jesus. Fala, puxa, peraí. O problema, que é a crítica que ele faz aqui, é de pessoas, como ele foi responder lá, que é que os evangélicos que não nasceram de novo. É claro e óbvio que ele não está generalizando. Você tem sim evangélicos que transformaram-se. Como você tem católicos, você tem espíritas, umbandistas que ao fazerem parte dessas religiões, compreendem a mensagem e se transformam. A crítica dele aqui é em relação aos evangélicos que se convertem da boca para fora. Opa, virei evangélico, aceitei Jesus, logo estou salvo. Então a crítica dele é essa. Então não adianta você fazer essa conversão externa, estética, e não se converter intimamente, que é o nascer de novo, que muitos pastores defendem. Então esse aqui é o ponto. Se todos, ou se a maioria dos evangélicos no Brasil, que cresceu muito, até levantamento essa semana, acho que até por isso que ele fez essa provocação aqui, tivessem nascido de novo, vamos mudar na conduta, a postura, de fato, né, nós teríamos uma sociedade melhor, como se os católicos, como se os espíritas também tivessem nascido de novo, né, na expressão de se transformar moralmente. Então esse é o ponto. E aí, a gente também não pode culpar as pessoas apenas. É por isso que o pastor coloca um ponto que eu acho importante, que é a responsabilidade dos pastores que formam essas pessoas. Que muita gente chega na igreja de boa fé, como chega em outros tempos religiosos, e às vezes elas são enganadas ou são ali viram massa de manobra na mão daqueles que só querem aproveitar de alguma forma a credulidade, a presença daqueles fiéis na igreja. E não estão preocupados com a transformação. É por isso que o pastor cutuca na ferida aqui do juízo severo contra os pastores que formam essas pessoas. Então a gente alivia até para o crédulo, né, mas a responsabilidade maior a quem mais foi dado, no caso aqui, os pastores. Então fica a reflexão interessante do pastor Alexandre Gonçalves. Pessoal, tem uma matéria que vai trazer aqui que o Bolsonaro se reuniu com o Tarcísio. O Tarcísio foi atrás dele. A gente sabe que o Bolsonaro, o Jair, o pai, está inelegível e eu acho que em breve vai ser preso. E existe uma briga velada, ou nem tão velada assim, de quem vai ser o escolhido por Bolsonaro para herdar os seus votos em 2026. E o Tarcísio, de algumas semanas para cá, perdeu bastante apoio. Saiu várias matérias mostrando aí de que não é tão confiável, que ele não fez uma defesa, não está fazendo uma defesa tão enfática do Bolsonaro, não tem criticado tão fortemente o STF, ministros do Supremo Tribunal. Então tudo isso aí foi uma sequência de notícias negativas para o Tarcísio. Aqui é uma matéria longa, vou dar uma resumida. Vai dizer que a tendência é que o Tarcísio dispute a reeleição ao governo de São Paulo, mas se, dependendo da situação, ele for convocado por Bolsonaro, que aponte para o Tarcísio uma espécie de uma missão, aí o Tarcísio abandona lá o governo de São Paulo em abril do ano que vem para disputar então a presidência da República. O Tarcísio, claro, ele quer manter essa esperança aí. E ele foi então se reunir com Bolsonaro, foi lá parar algumas arestas, e aí eles fizeram um acordo de que eles vão se reunir mais vezes para evitar qualquer tipo de ruído, e isso tudo foi visto aí por integrantes, né, aliados de Bolsonaro, dessa preocupação dele não ser o escolhido. Então, é uma situação que faz parte do jogo político, né? Não dá para negar que os políticos precisam conversar, dialogar, independente do lado da ideologia e de partido. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra que o Tarcísio não está tão forte quanto já esteve. E há pouco tempo. Como é que a política muda muito rápido. Então, hoje, o vento sopra mais favorável a Eduardo Bolsonaro. Porém, a matéria vai até lembrar aqui que ele é investigado pelo STF por atuação contra autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Então, Eduardo, que até então não tinha tanta encrenca na justiça, arrumou para a cabeça aqui, foi para os Estados Unidos e aí faz vídeo falando das possíveis sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. E aí o negócio está pegando pro lado dele. O Bolsonaro disse em depoimento que não, o Eduardo não está fazendo isso não. O Malafaia também gravou um vídeo e falou, não, o Eduardo não tem condições de fazer isso, tentando tirar a responsabilidade do Eduardo, mas o próprio Eduardo faz questão de gravar vídeo
e mostrando que ele sim está lá articulando, aliados também, o Paulo Figueiredo e outros mais, mostrando que é o Eduardo que está lá articulando contra autoridades. Então eles têm que definir. E aí, é o Eduardo ou não é? Então, de todo jeito, tá aí o Tarcísio meio que numa postura agora, tendo que se rastejar e lamber as botas de Bolsonaro para não ser escanteado e ficar ainda mais desprestigiado para o bolsonarismo mais radical ali, mais raiz. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, valeu!